Bom dia. Então, dando seguimento ao que eu me propus, que é fazer pelo menos um videozinho diário de inspiração, de conforto, né, para as pessoas que precisam. Enfim, acaba sendo meio que um daily vlog meu só. Então, hoje eu fiz um textinho que o nome é Encontrando Inspiração na Palavra de Deus. Tá certo? Então, assim, a vida é cheia de desafio, né? E tem momentos que a gente pode se sentir desmotivado. Mas a Bíblia, ela está repleta de palavras de encorajamento e de inspiração. Tá? A gente vai explorar algumas dessas passagens e vamos refletir como aplicar ela nas nossas vidas, certo? Então vamos lá. Basicamente, então, assim, ponto 1. Deus tem um plano para cada um de nós, tá? O que isso quer dizer? Que Deus tem um plano para cada um de nós. Quer dizer que em Jeremias 29:11 a gente consegue ler o seguinte, tá? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, né? Deus, nesse versículo, lembra a gente que Deus tem um plano específico e positivo para cada um de nós. Mesmo quando a gente enfrenta dificuldade, a gente pode ter a certeza de que Deus está no controle, Deus está no comando e Ele quer o melhor para nós. Ele nos dá esperança e um futuro, né? Então esse seria mais ou menos o ponto 1. Ponto 2, não desanime, pois Deus está contigo. Isso é forte, é bonito de ouvir, né? Então em Isaías 41:10 ele diz, né? Não temas porque eu estou contigo, não te assombras porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, vamos para as considerações. E na verdade, esse versículo é só um lembrete poderoso de que a gente não está sozinho. E que em momentos de medo e incerteza, né, a gente pode se apoiar em Deus, que vai nos dar força e vai nos dar ajuda para superar qualquer tipo de obstáculo. Então, isso já liga direto ao ponto 3, que quer dizer o seguinte, que a força vem do Senhor. Aqui em Filipenses, né, 4:13, a gente pode encontrar o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, simples e direto, né? Muitas vezes a gente enfrenta situação que parece insuperável. Entretanto, né, esse versículo nos lembra que com a força de Deus a gente é capaz de superar qualquer desafio. Ele é a nossa fonte de poder e perseverança. Ou seja, liga diretamente ao ponto 4, que a gente separou no texto, que é confia em Deus de todo o coração. Em Provérbios 3, de 5 ao 6, ele nos aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, está se sentindo perdido, está se sentindo deslocado, né? Deus vai te dar a destra, vai te dar o caminho certo. Então, esses 2 versículos nos ensinam a confiar plenamente em Deus, mesmo quando a gente não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo ao redor, né? Quando a gente coloca a nossa confiança nele e a gente segue o seu caminho, ele sempre vai guiar os teus passos. E que já liga direto ao 5º ponto, que é a importância da perseverança, de continuar, de tentar, de não desistir, né? Em Tiago 1:12, nós lemos, né? Bem-aventurados o homem que suporta a tentação,
Porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Isso é mais forte um pouquinho. Esse versículo vai nos encorajar a perseverar em meio às provações. As dificuldades são uma parte inevitável da vida, mas elas nos fortalecem e nos preparam para as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Que liga ao ponto 6, que é: o Senhor renova as nossas forças. Em Isaías 40:31, ele nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, é outra coisa bem poderosa também, né? Por quê? Porque quando a gente espera no Senhor, Ele renova nossas forças. Ele nos dá a capacidade de continuar, mesmo quando a gente está cansado ou desanimado. Com Ele, a gente pode alcançar alturas que nunca imaginamos, né? A gente vai ter o poder da superação. Que liga diretamente ao 7º ponto que a gente separou, que é a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, do 6º ao 7º, oferece conforto. Ele vai te oferecer uma parábola de conforto sobre tudo que a gente já falou, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma, para quem tem ansiedade. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ansiedade, quem tem ansiedade, pode paralisar, pode segurar a gente. Eu sei bem disso, mas a Bíblia ensina a gente a levar nossas preocupações a Deus. Quando a gente faz isso, Ele nos concede uma paz que vai além do que a gente pode entender. Essa paz guarda os nossos corações e mentes, nos permitindo viver com tranquilidade e confiança. Então, tá ansioso? Liga pro ponto 8 agora. Encorajamento para seguir em frente. Então, assim, em 1 Coríntios, do 15 ao 58, somos exortados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, vamos fazer a reflexão acerca disso. Que esse versículo vai nos encorajar a continuar firmes e dedicados ao trabalho que a gente faz para o Senhor. Nada do que a gente faz para Ele é em vão. Nada do que a gente faz por Deus e para Deus é em vão. Cada esforço, cada sacrifício, cada ato de serviço é significativo e valioso. Então, por aí a gente vai tirar a conclusão de que a Bíblia é uma fonte inesgotável de inspiração, cara. Assim, eu nem acreditava que podia ter tanto conforto num livro desses, Então, assim, quando a gente está desanimado ou se sentindo perdido, cara, dá uma olhadinha na Bíblia. Dá uma olhadinha, parece clichê, mas dá uma olhadinha na Bíblia, Aqui tu vai conseguir encontrar orientação, tu vai conseguir encontrar força, vai conseguir encontrar esperança, Deus está sempre conosco, guiando a gente, fortalecendo a gente, para que a gente sempre possa lembrar dessas verdades e permitir que elas sirvam de inspiração para a nossa vida diária, para combater maus que afligem a alma, ao corpo, e espero que sirva como uma fonte de inspiração, e motivação para todo mundo que puder ler, tá bom? Beleza? Então essas eram as palavrinhas de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu. Até amanhã.